Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos ver aqui o último conteúdo do 7º ano antes de irmos diretamente para a revisão para a prova final. O último conteúdo da primeira unidade sobre verbos. Vocês perceberam aí que a boa parte da primeira unidade é sobre verbos e hoje nós iremos ver os verbos regulares e irregulares. Vamos ver aí como é que funciona, do que se trata. Bom, vamos relembrar o que são eles, vamos ver aí os conceitos. Verbos regulares são aqueles que não apresentam alteração no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Já os verbos regulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentam alterações no radical e ou nas desinências. Vamos ver aí como isso funciona na prática. Eu trouxe aí o exemplo do verbo falar, que é um verbo regular. Vamos ver aí como é a sua conjugação, em 2 tempos, presente e pretérito perfeito. No presente, falo, falas, fala, falamos, falais e falam. E no pretérito perfeito, falei, falaste, falou, falamos, falastes e falaram. Percebam aí que em todas essas conjugações, em todos esses tempos, o radical se mantém igual. Para quem não se lembra o que é radical, é aquela parte do verbo, aquele pedaço do verbo que é imutável, que se mantém igual em todas as conjugações. No caso aí é fal, né? F-A-L. Ele não muda, ele se mantém igual. Porque ele não muda e se mantém igual, há uma regularidade em sua conjugação. Nós os chamamos de verbos regulares. Os irregulares, por sua vez, têm uma diferença aí de conjugação. Vejam o verbo medir, no presente e no pretérito. Eu meço, tu medes, ele mede. Nós medimos, vós medis, eles medem. Pretérito perfeito. Medir, mediste, mediu, medimos, medistes e mediram. Percebam aí que é irregular, mas é irregular só de primeira pessoa. Ou seja, só a conjugação na primeira pessoa, eu, que tem aí um radical diferente dos outros, que é meço, né? MS cedilha e não MED, como nos outros casos. Verbo irregular. Vamos ver aí mais alguns exemplos de verbos irregulares, né? Vamos ver como é que eles se conjugam aí na primeira pessoa do singular, que normalmente é a diferença das demais pessoas, das demais conjugações. Exemplos de verbos irregulares. Eu meço, que a gente acabou de ver agora, que é o verbo medir. Eu caibo, verbo caber. Eu valho, o verbo valer. Eu pulo, que é o verbo polir, é isso mesmo. É eu pulo e não o pulo. Eu compito, do verbo competir, tá correto, tá, gente? É assim mesmo. Eu adiro, do verbo aderir. Eu freio, do verbo frear. Eu dirijo, do verbo eu digiro, Eu digiro, do verbo digerir. Eu suo, do verbo suar. E eu sou, do verbo soar. Perceba aí que são homônimos, são palavras que têm muito parecidas, mas não são as mesmas. Eu arguo, do verbo arguir, quer dizer argumentar, né? Eu equivalho, do verbo equivaler. Eu anseio, do verbo ansiar. Eu rio, do verbo rir. Eu ouço, do verbo ouvir. E eu pairo, do verbo parir. Percebam aí que são verbos irregulares e as conjugações, os radicais não se mantêm o mesmo do original. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre verbos regulares e irregulares e queiram tirar essas dúvidas, ou que apresente a dúvida aí ao longo da realização da atividade, pode entrar em contato comigo e eu vou estar tirando a dúvida de vocês, certo? Com relação ao conteúdo de hoje, nós temos uma agenda, atividade no livro de língua portuguesa, páginas 171 e 172, atividade na gramática, páginas 53 e 54, e eu vou estar enviando a atividade extra no aplicativo da escola. Sugiro que, sempre que vocês forem realizar atividades do livro, na gramática, leiam o conteúdo explicativo antes de partir direto para a atividade, como uma forma de complementar o que foi visto aqui em sala de aula, no caso nessa aula virtual, para que vocês não tenham dúvidas, ok?
Na próxima aula, que já vai ser aula de revisão para a prova final, eu vou enviar aí um gabarito aí dessas atividades para vocês corrigirem, verificarem seus níveis de erro e acerto. Então, a gente se vê na próxima aula.